Hoje temos aqui Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. E precisamos conhecer de maneira mais profunda este livro. Na realidade, não é um livro, ela é uma biblioteca, porque é composta não de um, mas de vários livros. Portanto, a Bíblia Católica, ela contém 73 livros, onde no Primeiro Testamento, também conhecido como Antigo Testamento, possui 46 livros, e no Segundo Testamento, ou Novo Testamento, possui 27 livros. Já a Bíblia Protestante, que também é a mesma Bíblia, ela possui apenas 66 livros. A Bíblia Judaica possui 24 livros. Então, a Bíblia é uma biblioteca. E aqui tem essa interrogação. Por quê? Acredita-se piamente que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu acredito, você acredita. Hoje, por exemplo, quem escreve algum livro, põe lá o seu nome, tem a sua assinatura, correspondente à sua assinatura. Mas na Bíblia, não tem a assinatura de Deus. Mas nós, pela fé, cremos que ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, pela fé, acreditamos, e de fato ela é palavra de Deus. Quando surgiu a Bíblia? Ela surgiu aqui, da vida do povo de Deus. Ela surgiu da vida do povo de Deus. Ou seja, aquele povo que vivia escravizado no Egito, que não é apenas um grupo como se pensa, mas foram vários grupos, várias pessoas, várias etnias que viviam ali, que se reuniram e depois foram libertos. Esse grupo vai para as montanhas e aí começa a origem do povo de Deus. Isso precisa ser um pouco mais aprofundado. Nesse momento não é possível. Mas quero dizer que o povo de Deus é formado por vários povos, mas não só por aqueles que as pessoas pensam. O grupo que estava no Egito como se fosse só os judeus, os hebreus, melhor dizendo. Pois bem, surgiu da vida deste povo. Esse povo estava lá, escravizado, e Deus o libertou. Com isto, esse povo começa a se reunir, a falar como foi a libertação, como foi, e durante muito tempo ela foi só transmitida, a Bíblia, oralmente. Depois, ela começou a ser escrita. Este povo, eles se reuniam para dizer que Deus o libertou. Para não perder essa fé, ele fazia essa memória, essa recapitulação dessa passagem tão importante na vida deste povo. Cânon é uma palavra grega que significa lista, medida, norma. E
a Bíblia, esses livros, se tornou a norma de vida para aquelas pessoas. Era de tal importância na vida dessas pessoas. Por quê? Porque eles tinham um objetivo de construir um povo irmão, onde não houvesse nem opressor, nem oprimidos. E uns dos tempos melhores na vida deste povo foi quando eles saíram do Egito, foram para a montanha e viveram no sistema denominado tribal, onde lá era compartilhado. Lá o poder não era na mão de uma única pessoa, eram várias famílias, cada família composta por 40 a 50 pessoas. E essas famílias, então, é que governavam na unidade, na pluralidade. A Bíblia começou a ser escrita mais ou menos em 1250 a.C. Aí ela começou a ser escrita. E o ponto final se deu depois da morte de Cristo, muitos anos depois da morte de Cristo. Dizem os estudiosos que o último livro a ser escrito foi justamente a segunda carta de São Pedro, mais ou menos 130 anos depois de Cristo. Então, a segunda carta de São Pedro, para nós, é o livro mais novo da Bíblia. E o último a ser escrito. Não esqueça isso. Aonde foi escrita? Ora, a Bíblia foi escrita em vários lugares. Por exemplo, o Antigo Testamento tem parte que foi escrita na Palestina, tem parte que foi escrita na Babilônia, século VI a.C., onde estava lá no cativeiro, e tem parte que foi escrita no Egito, onde muitas pessoas depois emigraram para o Egito e outros países. E aqui no Antigo Testamento, a língua falada, a língua que foi escrita, a Bíblia, no Primeiro Testamento, a maior parte foi escrita em hebraico e uma pequena parte foi escrita em aramaico. Então, escrito aqui, Primeiro Testamento hebraico, aramaico. O Novo Testamento também foi escrito em vários lugares, em vários países. Temos aqui o Novo Testamento, e tem parte que foi escrito na Síria, na Ásia Menor, na Grécia, na Itália, onde existiam as comunidades fundadas ou visitadas por São Paulo. E quero dizer também que o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, e apenas um livro do Antigo Testamento, o livro da sabedoria, então o livro da sabedoria e todo o Novo Testamento foram escritos em grego. Em grego. Esse povo que saiu do Egito, como foi dito, fazia memória. Ele dizia, reunindo-se em volta, ao dizer, de uma fogueira, que diziam: nós éramos escravos no Egito. Vamos pegar aqui Deuteronômio 26, do 6 a 10. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Javé, Deus dos nossos antepassados, e Javé ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão.
E Javé nos tirou do Egito como um forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Por isso, aqui estou, Javé, com os primeiros frutos da terra que tu me deste. Muito importante esse fazer a memória, pois daqui foi que surgiu os vários livros da Bíblia. Nesse fazer memória, houve a necessidade de se escrever para não ficar perdido. E aí vieram livros, livros e mais livros. E temos aí, então, como foi dito no início, uma biblioteca. Esse, portanto, é o ponto central desta ação libertadora de Deus, porque foi através dessa ação e dessa rememorização que nasceu, como foi dito, a Bíblia Sagrada, os livros. E aqui há, portanto, uma pergunta: qual a mensagem central da Bíblia? Qual o seu resumo? Imagine agora aí. Responda na sua mente. O resumo, a parte central da Bíblia é justamente o nome de Deus. E o nome de Deus é Yahvé. Deus conosco. Deus libertador. Por isso que não se deve procurar usar o nome de Deus para justificar a opressão, para justificar o sofrimento, para justificar a pobreza. E isso seria uma blasfêmia, porque o nome de Deus é de Deus libertador, um Deus que quer a vida, um Deus que quer a justiça, um Deus que ouve os gemidos, as dores, os sofrimentos, a opressão das pessoas. Fique bem claro. É um Deus libertador, um Deus amoroso que ama todos e que é justiça e igualdade. Um Deus que vai à frente e luta. Mas Ele quer que os homens acreditem nisso e o invoquem e lutem por liberdade. Quando faz isso e lutam por justiça, Deus está com eles. Está acontecendo, a gente vê aí, nossos irmãos e irmãs indígenas procurando ter as suas terras, lutando por terras. E com certeza esse Deus Yahvé, que muitos invocam com outro nome, mas que existe um só Deus, com certeza esse Deus está com eles. Esse Deus há de dar a vitória a eles. E eu penso e acredito e peço a vitória por nossos irmãos indígenas, para nossas irmãs indígenas. E será que hoje existem os faraós? Uma boa interrogação. Sim, existe vários faraós que ainda oprimem o povo de Deus, que tiram o sustento desse povo, como por exemplo os maus políticos, os corruptos, que desviam as verbas e com isso aumenta o gemido, as dores do povo, desse povo que Deus ama. Falta então, pelo desvio de verbas, pela corrupção, hospitais, saúde. Falta escola, mas uma escola que realmente funcione, educação. Falta moradia, falta trabalho, tanta coisa que dignifica o homem. A corrupção é o maior mal
que existe na face da terra. Porque mata as pessoas e mata aos poucos, suga, humilha a vida do povo de Deus. Sabemos, creio, e você também, que a Bíblia é palavra de Deus. Sim, é palavra de Deus. Mas também é palavra humana. Deus usou o homem e permitiu que o homem fizesse uso do seu conhecimento. Deus não sopou, já foi dito aqui, nesse um pouco de Bíblia, várias vezes, que Deus não chegou para a pessoa e disse, olha, escreve isso, escreve aquilo, apaga isso, está errado. Não. O povo, muitas pessoas se escreveram, nem sabiam que estavam sendo inspirados por Deus, queriam apenas ajudar aquele povo a viver como irmão, onde uma sociedade fosse justa, onde não houvesse oprimido e nem opressor. Isso deve ficar bem claro para quem quer se aprofundar na palavra de Deus. A Bíblia, como palavra de Deus, mas também como palavra humana, deve ser visto nessa ótica. Portanto, existe na Bíblia o pensamento também do homem. Existe também os conflitos de grupos, de comunidades. E na Bíblia a gente pode ver isto, duas linhas de pensamentos. Do início ao final da Bíblia, essas duas linhas estão em conflito. Estão em conflito. Estão em contendas. A linha oficial e a linha popular. Porque aí existe as teologias, as ideologias que permearam o pensamento desses homens, dessas mulheres, de cada época onde foi escrito estes livros, no momento que foi escrito. A linha oficial é a linha dos poderosos, é a linha do rei, do reinado. E é claro que vai ter texto na Bíblia que vai querer justificar o que faz um rei, que vai querer dizer que tudo que ele fez é bom porque Deus estava com ele. Então é preciso a gente ter cuidado, ler, mas estar atento, porque muitas coisas vão ser colocadas na boca de Deus e a gente precisa saber disso. Então a linha oficial é a linha do reinado. E os teólogos oficiais que trabalham para o reino, é claro que vão escrever para defender o reinado, para defender o rei, para defender as ações desse rei, como sendo boas, como sendo justas, como sendo agradáveis a Deus. E assim poder silenciar os pobres. Porque, naquele tempo, a ideia de que somente o rei era filho de Deus. As outras pessoas não. Mas o texto de Gênesis 1 já vai dizer, combater isso, que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então são todos, já é uma resistência contra essa ideia. Pois bem, em 1 Samuel 9, do 15 ao 16, e também 1 Samuel 10, 1, temos aqui o pensamento oficial, onde os teólogos vão defender esse reinado, esse rei. Vai dizer que o reinado é da vontade de Deus, que se tem um rei é da vontade de Yahvé. Vamos ver isto? Primeiro Samuel 1, do 15 a 16. 9,
do 15 ao 16. Isso aqui é a linha oficial. Eles então subiram à cidade. Quando estavam passando pela porta da cidade, Samuel ia na direção deles para subir até o lugar alto. Ora, um dia antes da chegada de Saul, Javé tinha feito uma revelação a Samuel. Amanhã, nesta mesma hora, vou mandar a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá como chefe do meu povo, e ele libertará o povo do poder filisteu. Porque eu vi a miséria do meu povo, e o seu clamor chegou até junto de mim. Então é um texto para justificar o reinado, o rei, certo? Não se deve escandalizar nem perder a fé por causa disso. Homens escreveram e puxaram a sardinha para o seu lado, e Deus permitiu isso. Natural. Também, no capítulo 10, de 1 Samuel, versículo 1, diz assim: Então Samuel pegou a vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois o beijou e disse: Javé ungiu você para ser chefe sobre Israel, o povo dele. Você governará o povo e o libertará dos inimigos vizinhos. Eis o sinal de que Javé ungiu você como chefe da herança dele. Textos oficiais. E a linha oficial, ela exclui as pessoas, exclui o pobre, exclui os estrangeiros, exclui as mulheres, exclui o deficiente, exclui as crianças. Lendo-se a Bíblia e com atenção, se descobre isso, textos que não valorizam essas pessoas. Esses textos são da linha oficial, gente. São da linha oficial. E aqui mais um texto da linha oficial, que exclui agora aqui a mulher. Levítico 12, do 19 ao 30. Não vou ler todo, mas para você ter uma noção. Levítico 12, 19 a 30. Aqui coloquei errado. Levítico 12, de 1 ao 8. Não existe isso daqui. Então, do 1 ao 8. Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel: quando a mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como durante sua menstruação. No 8º dia, o prepúcio do menino será circuncidado, e durante 33 dias ela ainda ficará se purificando do seu sangue. Não poderá tocar nenhuma coisa consagrada, nem ir ao santuário, enquanto não terminar o tempo da sua purificação. Até aqui já dá para perceber a discriminação, a exclusão da mulher. Então a linha oficial é excludente. É a linha dos poderosos. Já a linha popular representa a luta tribal em oposição ao reinado. É a linha dos pobres. É a linha daqueles que lutam por justiça e igualdade. Então a gente vai encontrar textos que vai dizer: olha, o reinado não vem de Deus. Voltando um pouco ainda sobre a linha oficial, deve-se dizer que ela foi assumida a partir de 539 a.C. pelos sacerdotes do novo templo reconstruído, quando era do exílio. É da linha oficial que vem as leis do puro e do impuro, que vem a teologia ou o dogma da retribuição,
onde diz que se você é bom, se você é justo, então Deus vai te recompensar, vai te dar riquezas, vai te fazer isso e aquilo. Nós sabemos que Deus é bom para com todo mundo. Isso já foi falado já. Então a linha, esse dogma da retribuição, nós não aceitamos. É como se quisesse mover a mão de Deus. Ora, Deus é bom para com os ricos e para com os pobres, para com os maus e para com os bons, para com os injustos e para com os injustos. Mas Ele quer a justiça, Ele quer o amor, Ele quer a fraternidade. Pois bem, a linha popular já foi dita, representada no tribal, e temos aqui um textos da linha popular que vai entrar em choque, isso não deve escandalizar, com os textos da linha oficial. Porque se na linha oficial tem os teólogos que procuram mostrar que Deus está com o rei, que o povo deve ficar silencioso e só dizer amém, 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 também na linha popular tem os seus teólogos que vão mostrar justamente ao contrário. Aí vamos pegar então 1 Samuel, o mesmo livro, você vê uma coisa, Samuel 8, vamos pegar logo aqui no capítulo 12, versículo 19, que diz o seguinte: e todo o povo disse a Samuel: interceda por seus servos junto a Javé, seu Deus, para que não morramos, porque aos nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei para nós. Ora, o povo já diz aqui, nesse texto, que pedir um rei foi um mal. Foi um mal. Porque agora estão sofrendo as consequências, porque antes quem era o rei desse povo era Yahvé. Era Yahvé. E no capítulo 8, de 1 a 18, diz o seguinte: não vou ler todo, mas algumas partes, e você tem Bíblia em casa, faça por favor a leitura. Quando já estava velho, Samuel estabeleceu os 2 filhos seus como juízes em Israel. Seu primeiro filho se chamava Joel e o segundo Abias. Os 2 exerceram um cargo de juiz em Betsabeia. Eles, porém, não seguiram o exemplo do pai, deixando-se levar pela ganância, aceitaram o suborno e distorceram o direito. Então os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel em Ramá. Disseram a Samuel: veja, você já está velho e seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso escolha para nós um novo rei. Escolha para nós um rei, para que ele nos governe, como acontece em todas as nações. Não agradou a Samuel a frase que eles disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel invocou a Javé, e Javé disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que eles pedirem, pois não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Não querem mais que eu reine sobre eles. E mais na frente, Javé vai dizer que Samuel deve transmitir para eles o que vai acontecer por ter pedido um rei. O que um rei faz? Eles vão sentir mais na frente. Samuel transmitiu, aqui no versículo 10, todas as palavras de Javé ao povo que lhe pediu um rei. Ele disse: este é o direito do rei que governará vocês. Ele convocará os filhos de vocês para cuidar dos carros e cavalos dele, e correr à frente do seu carro. Ele os nomeará chefe de 1000 e chefe de 50. Ele os obrigará a ararem a terra dele e fazerem a colheita para ele, e fabricarem para ele as armas de guerra e as ferras dos seus carros. As filhas de vocês serão convocadas para trabalhar como perfumistas, cozinheiras e padeiras.
Aí vem dizendo mais coisas, diz, quando isso acontecer, vocês se queixarão do rei que escolheram. Nesse dia, porém, Javé não dará nenhuma resposta a você. Então a linha popular vê como mal o rei, o reinado. Por quê? Porque essa linha do reinado é a linha oficial que exclui, que oprime, que não leva em conta a pessoa do pobre, da mulher, da criança, do oprimido em geral. E também aqui, fazendo parte da linha popular, temos os livros de Ruth, Judite, Esté e Cândido dos Cânticos, onde fala bem da mulher, a mulher tida como protagonista em todos esses livros aqui. Uma coisa importante para quem gosta de estudar a Bíblia, que tem que ver essas duas linhas em conflito. E aqui, em 1 Reis 12, de 1 a 24, 1 Reis 4, 7 e 1 Reis 5, de 1 a 8. Temos aqui em 1 Reis 12, de 1 a 24, a divisão. Por quê? Ora, lembre-se de que o povo era escravo no Egito e foram libertos. Houve aquele momento bonito, tribal. Agora veio pedir um rei. E o rei, é claro, explora as pessoas. E hoje nossos políticos têm nos explorado, temos ficado calados, não digo de todo, porque existem políticos que visam o bem do povo. E se não faz muita coisa, é porque lá dentro o sistema é pesado. Então, exceções de alguns, né? Tem que se dizer isso, e de algumas. Pois bem, então aqui com o reinado, começou então, quem se dava bem? O rei e todos aqueles que faziam parte da corte do rei. E quem pagava tudo isso? O povão é que pagava as contas. Davi criou um grande império e Salomão deu continuidade. Salomão tive que ele até construiu prefeituras para poder arrecadar impostos do povo. 1 Reis 4, 7 diz, Salomão tinha 12 prefeitos em todo Israel. Cada um devia prover o palácio real durante um mês do ano. No versículo 5, capítulo 5, de 1 a 8, diz, Salomão tinha poder sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a região filistéia e a fronteira do Egito, enquanto viviam todos, lhe pagaram tributo e obedeceram. Salomão recebia diariamente para o seu gasto 3,5 toneladas de flor de farinha e 27 toneladas de farinha comum, 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros, e aí vai. Salomão possuía estábulo para 4.000 cavalos de tração e 2.000 cavalos de montaria. Os prefeitos mencionados acima providenciavam o sustento de Salomão de todos os que comiam às custas do rei. Cada prefeito durante um mês, de modo que nada faltasse. Forneciam também cevada e palha para os cavalos de tração, de montaria, no lugar onde fosse preciso, cada qual por seu turno. A gente vê então o rei e todo aquele povo que estava à sua volta vivia muito bem, mas à custa de quem? Não preciso responder. E por isso então, quando Salomão morre, o pessoal do norte vai lá reclamar com o que assume, com o filho de Salomão que fica no seu lugar, Roboão. E vai dizer, olha, teu pai, Salomão, colocou sobre nós um fardo muito pesado. Diminui e nós te serviremos. Mas Roboão
procurou ouvir os anciãos, e estes deram razão, dizendo, faça isso, tu vai ter um povo para sempre a teu serviço. Mas também ele quis ouvir os ricos, seus amigos ricos, que conviveram com ele, que conviviam desde pequeno com ele. E eles disseram, não dê ouvido, mas seja mais duro. E aí então houve a cisão. Vamos pegar só aqui um pouco. 1 Reis 12. Roboão foi para Siquém, pois todo Israel para ele se havia dirigido a fim de proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nabate, soube da notícia quando ainda estava no Egito, porque havia fugido do rei Salomão e morava no Egito. Mandaram chamar Jeroboão, e ele também foi com toda a Assembleia de Israel. Então disseram a Roboão, seu pai nos impôs um fardo pesado. Se você nos aliviar da dura escravidão e do fardo pesado que ele nos impôs, nós serviremos a você. Roboão respondeu, vão e voltem ao meu encontro daqui a 3 dias. Então o povo se dispersou. Aí ele vai pedir o conselho, como eu falei há pouco, e decide ouvir os conselhos dos jovens. E quando estes retornam para saber a decisão do rei, lá no versículo 12 diz o seguinte, como o rei lhes havia dito que voltasse 3 dias depois de 3 dias, Jeroboão e todo o povo foram ao encontro de Roboão no 3º dia. O rei então respondeu duramente ao povo, desprezando o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Falou conforme o conselho do jovem. Meu pai colocou sobre vocês um fardo pesado? Pois bem, eu aumentarei sobre vocês esse fardo. Meu pai castigou vocês com chicotes? Eu castigarei vocês com ferrões. O rei não deu ouvidos ao povo. Foi a maneira usada por Javé para realizar o que dissera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aía de Silo. Todo Israel viu que o rei não lhe dava atenção, por isso o povo retrucou. O que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Volte para suas tendas, Israel. Agora cuide de sua casa, Davi. E daí Israel voltou para suas tendas. Aí então há a divisão do reino. Aí ficou reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Temos que ver que há essa divisão aí. Pois bem, a Bíblia foi dita que foi escrita no Novo Testamento em hebraico e uma parcela pequena em aramaico. Acontece que houve a necessidade de traduzir essa Bíblia para o grego, porque as pessoas, muitos haviam dispersado, estavam morando em outros países, como no Egito, então lá se falava o grego, e foi então necessário traduzir para o grego. Houve então a necessidade de traduzir a Bíblia para o grego. E a primeira tradução é denominada de Septuaginta ou tradução dos 70. Isso porque, segundo a tradição, ela foi traduzida por 70 sábios no século III a.C. Quando foi feita esses livros, a lista, ou seja, o cânon, não estava ainda concluído. De modo que a Bíblia hebraica dos judeus, lá na Palestina, eles ficaram com esta e recusaram aquela que foi feita para o estrangeiro, no estrangeiro. Daí que vem a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A católica tem 7 livros a mais, e enquanto a protestante 7 a menos. Pois bem, a Bíblia, a gente sabe que ela não teve assim para o povo não teve acesso à Bíblia de imediato. Inclusive, quem tinha acesso eram alguns sacerdotes, e olhe lá,
Mas aí, Lutero, ele traduziu para a língua do seu povo, o alemão, a Bíblia. Traduziu para o alemão. E a primeira tradução para a língua portuguesa foi feita em 1861, pelo evangélico João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, com um só volume, onde o título foi A Bíblia Sagrada. E em 1821, o padre Antônio Pereira Figueiredo publicou a tradução portuguesa da Bíblia Católica com o título Santa Bíblia. A gente que ama a Bíblia e quer se aprofundar, tem que reconhecer que ela é palavra de Deus e palavra humana também. Aqui, como nossa igreja lê a Bíblia, equipe nacional da dimensão bíblico-catequética, diz o seguinte: estudo de história, de estilos literários e de outras ciências tem demonstrado que muita coisa na Bíblia não é exatamente o que estávamos acostumados a pensar que fosse. Mostram que muita coisa não aconteceu de fato daquele jeito como está escrito. Quando esses estudos começaram, muita gente se assustou, pensando que isso ia acabar com a fé. O Papa diz que esses estudos são bons, desde que sejam sérios e podem atender melhor a mensagem de Deus. Por exemplo, pesquisas históricas mostram que os fatos referentes à origem do povo de Deus foram escritos muitos séculos depois. Descobriu-se que há textos formados com pedaços de outros textos, escritos por gente de ideia e épocas diferentes. Isso explica porque o mesmo fato, às vezes, é contado duas vezes com detalhes que não combinam. O estudo dos estilos literários ajuda a ver que certos textos são poéticos e não devem ser interpretados como verdades científicas. Isso acontece, por exemplo, no poema de dos 6 dias da criação, está lá em Gênesis 1, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, que é um convite para louvar a Deus, mas não obriga ninguém a crer que o mundo foi feito em 6 dias. O Papa diz que não há motivo para temer ou rejeitar esses estudos, se forem feitos com competência e verdadeiro rigor científico. Ora, gente, então muita coisa na Bíblia não se pode pegar ao pé da letra. A criação ali não quer dizer que foi feita em 6 dias, porque por isso é tido como poema, como mito, mas não, mito aqui no caso, não é como as pessoas pensam, algo falso, mentiroso. Não. É o modo do povo naquela época procurar suas origens. Procurar como aconteceu no princípio. Não é tido como mentira, como falsidade. O autor da criação do universo é Deus. Agora, é do jeito que está ali na Bíblia? Não, não. Porque Deus não falou no ouvido de ninguém. Quem pode dizer isso, é a ciência que diz. E a ciência também, quando os estudiosos sérios fazem pesquisa, a ciência vem de Deus. E quem ilumina também a ciência, os cientistas, são Deus. Então, a ciência diz que o universo, né, surgiu da grande explosão, Big Bang. Que o mundo, que o universo, ele tem a idade, aproximadamente, mais ou um pouco menos, de 13,7 bilhões de anos. A Terra surgiu cerca de 4,5 bilhões e meio de anos. Então, isso são dados científicos. Dados científicos. E nós precisamos também acreditar que Deus também ilumina os cientistas para o bem, procurar pesquisar para poder o homem
ter cada vez mais algo de melhor em todos os campos. E a ciência pesquisa está aí, quando é coisa séria, está aí a luz de Deus. Não se pode duvidar disso. E quem, para nós cristãos, onde a ciência diz que há grande explosão, mas quem fez explodir? Para nós, há um Deus Todo-Poderoso, Ele que é o autor desse universo. Ele que fez essa grande explosão. Pois bem, e como diz o texto, nós não somos obrigados a pegar o pé da letra. Tem muitas pessoas que vai, pega a Bíblia, por exemplo, onde fala lá do banquete, onde Jesus dividiu, havia uma grande multidão faminta, aí ele pega os pães e os peixes, e muita gente diz que foi multiplicação, o milagre da multiplicação. Até alguma Bíblia, alguma Bíblia vem com o título em cima, multiplicação dos pães. Ali não foi o autor bíblico que botou. Ali foi quando foi traduzida para a língua, alguém colocou multiplicação dos pães. Mas não é texto do autor que escreveu. Então, na verdade, as pessoas quando vão a este texto, elas vão com a ideia de que Jesus multiplicou os pães, os peixes. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Ele repartiu. O milagre aconteceu? Aconteceu. Mas como? Ali ele pegou um pouquinho de cada um, porque 7 na Bíblia é um número simbólico, não se pode esquecer isso. Que a Bíblia tem os números, e muitas vezes os números são simbólicos na Bíblia. 7 é a perfeição. Então um pouquinho, alguém levou um peixe, outro levou um pão, alguém levou isso e aquilo, e ali juntou tudo, e Jesus então abençoou e fez a partilha. E isso sim é o milagre, isso que ele quer nos ensinar, que o grande milagre é você saber partilhar, deixar o seu egoísmo, o querer só acumular, tem que partilhar com o irmão. É isso que ele nos ensina e o que o texto diz. O texto diz que não foi multiplicado, mas que foi repartido. Aqui nós encontramos Marcos 8, de 1 a 9, e depois 8, de 14 ao 21. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho. Os discípulos disseram: onde alguém pode saciar essa gente? Onde alguém poderia saciar essa gente de pão? Aqui no deserto? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os discípulos distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000, e Jesus os despediu. E mais na frente, no capítulo 8 ainda, no versículo 14, diz: os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem. Então o maior milagre é esse, é partilhar. É o que Jesus nos ensina, que o ser humano partilhe
Aquele que tem para com o seu próximo. Não queira acumular. O milagre é esse, é repartir. E quando o homem e a mulher faz isso, faz a vontade de Deus. Pois bem, e agora para finalizar, a gente lembra aqui que foi falado que o povo pediu um rei. Mas antes o rei era Yahvé. E nos evangelhos Jesus fala de reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? O reino de Deus é a transformação deste mundo, aqui agora, já. O reino de Deus já começa aqui. É isso que Jesus queria. Se Deus está reinando na minha vida, na sua vida, na vida da comunidade, então está tudo bem. Há justiça, há amor, há tolerância, há paz. E é isso que Deus quer. Obrigado e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Amém.